Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Primeiro a gente vem aqui, né? Falar com o nosso amigo. Jake? Jake de mamãe, coisa mais linda da mamãe. Presta atenção, hein, mãe? Entendeu? Primeiro a gente tem que dar atenção aos amigos, né? Temos sim que dar atenção aos nossos animais, nossos amigos cachorro, né? Porque eles são companheiros, ele também dá pra gente amor, amizade, não é verdade? Sente saudade, né? Então vamos tratar bem os nossos animais, tá bom? Presta atenção, hein, menino? Depois a gente senta um pouquinho no sol, né? Pra poder assim, ó, dar uma atenção nesse dia maravilhoso, respirar, né? E escutar a cachorrada na rua. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Hoje é sábado, tá uma bagunça aqui, parece que teve uma festa ontem. Vamos arrumar, varrer a casa, vamos arrumar a cama, fazer papá e tudo mais. A gente não pode parar de, às vezes, parar um pouquinho e falar, né? Falar desse Deus vivo, que se não fosse ele, a gente nem levantava, não é verdade? A gente não se movia, não é verdade? Presta atenção. Nós vamos estar falando, né, sobre Romanos 8, nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo, mas a gente entender sempre, os nossos vídeos é sempre assim, para entender no profundo, né, o que quer dizer, entendeu, menino? Presta atenção. É no mesmo capítulo que tem a resposta, hein? Presta atenção, hein? Mas nesse momento, né, quero dar um abraço assim, a todos que acompanham assim, os nossos vídeos, na verdade, presta atenção, hein? E assim falar para a gente continuar, né, continuar nesta visão da graça de Deus, né, que é favor imerecido, visão da graça de Deus, que é o amor da cruz, não é verdade? Que é o evangelho eterno, não é verdade? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então não vamos fazer acepção de pessoas, né? Não vamos ficar em cima do muro, ficar escondidinho, não, chega de mais, né? De nhanhanhã, e vamos ser amigos de verdade, entendeu? Assim, igual os cachorrinhos nossos, né? Nossos amigos de verdade, independente de. Entendeu? Me presta atenção? Então é isso. Porque hoje em dia nós priorizamos sempre mal dizer do que bem dizer, não é verdade? Quando acontece alguma coisa de errado, todo mundo visualiza, né? Todo mundo, a linguinha, né? Mas quando estamos assim, falando, querendo falar de Deus, né? Querendo assim compartilhar o amor de Deus, não é verdade? Todo mundo fica, ninguém, né? A maioria não se mexe, né? Nem chega, nem entendeu? Não, eu não vou curtir, não, eu não vou compartilhar, não, eu não vou fazer ninguém, entendeu? Porque todo mundo se acha um melhor que o outro, né? Mas quando acontece algo de errado, todo mundo aparece, né? Tá vendo? Não disse, não sei o quê. Então é isso. Presta atenção, vamos olhar, né? Salmo 121, olhar para o alto, da onde nos vem o socorro, né? Onde nos vem o perdão. E, né, como diz a oração, né? Lucas 11:4, né? Vamos, né, que venhamos ser perdoados como nós estamos perdoando. Que responsabilidade, hein? Temos mesmo perdoado? Temos mesmo? Então, menino, presta atenção. Vamos falar, né, sobre Romanos 8:1. O que diz? Né? Nós dizemos assim: agora, pois, já não existe o que? Nenhuma condenação para os que estão o quê? Em Cristo Jesus, né? Presta atenção, hein? Então vamos ver hoje no profundo de que condenação está falando, não é verdade? Já de antemão, nosso vídeo aula, né, não enrola. Então vai aqui no versículo 13 e 14 que está a resposta, não é verdade? Mas vamos começar aqui do versículo 12, que diz assim, ó: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivessem obrigados a viver segundo a carne.
Porque se vocês viverem segundo a carne, né, caminharão para o quê? A morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, não é isso. Nenhuma condenação há para aqueles que vivem segundo a carne. Né? Quando alguém te condenar, está condenando a carne. Porque o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, a ninguém, né, nós vemos segundo a carne. Não é verdade? Presta atenção, quem está em Cristo não vive carne, vive Cristo, entendeu? E Cristo é o quê? É ressuscitado, é o Espírito Santo. Então ele não condena o quê? O nosso espírito, porque estamos nele, né? Por ele são todas as coisas, presta atenção. Foi ele que justificou, né? E presta atenção. Então é isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque se você está em Jesus de Nazaré, está ainda o véu não se rasgou, né? Está ainda pela origem carnal, está ali pelo pacto da lei, pelo governo, reino humano ainda, né? Que é o governo da casa do tesouro Jerusalém, não é verdade? Presta atenção. Mas já caiu, nós não vivemos pelo sacerdócio levítico, e sim pelo sacerdócio, entendeu? Presta atenção, de Cristo. E nós somos uma nação, não somos igreja, hein? Presta atenção, hein? Somos nação exclusiva, entendeu, menino? Do Espírito, entendeu, menino? Lá em 2 Coríntios 3, ali se me falha a memória, no versículo 17, está escrito que Deus é Espírito, né? Ali Deus é Espírito. Então, presta atenção, vocês leem ali a partir do versículo 10 até o 17, que vai entender que o povo ali vivia segundo a carne, né? Ainda priorizando Moisés. Mera coincidência, hein? Priorizando Moisés, há 2 anos atrás, né? Era assim, e essa mentalidade, né, se estendeu até hoje, né? Vive pelo pacto da lei, né? Pela escritura que era para Israel, na verdade, para ordenanças que era para Israel. De Malaquias para trás, o Jesus de Nazaré ainda não tinha se manifestado, né? O verbo ainda não tinha se feito carne, né? Habitado ali entre eles, entendeu? Então ainda não existia novidade de vida. Então, para a nossa realidade é a novidade de vida, não é verdade? O resto é contexto, é história, para nós entendermos a história. Assim como Mateus, Marcos, Lucas e João é história, para nós entendermos, entendeu? Nessa realidade de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, o Filho do homem e o Filho de Deus, entendeu? Que já foi tudo consumado. E vivemos hoje no reino de Deus. O evangelho eterno é esse. Entendeu? Vivemos no reino de Deus. Nós não vivemos em governo. Reino é governo de homem. Nós estamos no governo de Deus. Como tu tá falando isso? É só você ler o evangelho de João. Então, preste atenção. Então, a Bíblia está errada. Vai lá no capítulo 17, né? Ali o Cristo, Jesus Cristo, ali ele entrega o reino, né? Porque ele cumpriu o que ele veio cumprir, né? Presta atenção. E ali, por isso que ele falou para João ali, né? Para João na ilha de Pátima ali, presta atenção, que ali já foi o ressuscitado, não é verdade? Presta atenção. Ali deu a incumbência para as 7 igrejas da Ásia. Igrejas da Ásia, porque a igreja era naquele tempo, não é verdade? Hoje não tem igreja, a igreja nós tem nação santa. Entendeu, menina? Porque a gente assim entende de outra forma, porque fomos instruídos de outra forma, entendeu? Beleza, né? Ao mesmo tempo que falamos que igreja somos nós, que é povo reunido, mas nós convidamos para ir à igreja, entendeu? E fica assim uma confusão. Mas nós não somos confundidos, não é verdade? Nós que vivemos a graça de Deus não somos confundidos. Então, presta atenção, vamos continuar na visão. Então, nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo, né, para aqueles que não vivem segundo a carne. Aqui em Romanos 8, versículo 18, porque para mim
né? Paulo dizia ali para eles, né? Para Roma, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? A ardente expectativa da criação, né? Aguarda a revelação dos filhos, o que? De Deus. Ali eles estavam aguardando, né? Mas hoje nós somos revelados nele, entendeu? Presta atenção, por ele, entendeu? Pois a criação está sujeita o quê? Ao quê? A vaidade, não é verdade? Não por sua própria vontade. Então, a carne, né? A carne, ela tem tendência a ser soberba, a ser vaidosa, né? Querer ser mais bambambam e tudo, entendeu, minha? Presta atenção. Tem tendência a não querer prestar atenção no outro, porque, entendeu? Porque não tá vendo gravata, não tá vendo saião, não tá vendo nenhuma bandeira, não tá vendo nenhum número de como é que fala? Né? De estatuto. Entendeu? Porque primeiro eles querem as credenciais carnal, terrena, entendeu? Para poder te dar atenção, entendeu? Aí você pode apenas, de repente, ficar fazendo bababá, 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 como nós estamos vendo aí na rede, né? O profeta Emirim, né? Não estou julgando ele, nem falando que não sei da vida dele, entendeu? Apenas estou falando isso, que apenas vão por status, né? Por... Não é o que estão vendo, não é verdade? Preste atenção. Mas nós andamos, nós que vivemos a graça de Deus, andamos pelo que somos iluminados. Entendeu, minha? Preste atenção, hein? Então é isso. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, né, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros... Né, as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Eles estavam aguardando, nós já somos. Aleluia, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É desse jeito, porque na esperança todos somos salvos, né? Todos fomos salvos, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, não vai ser. Entendeu? E é mediante a fé, não é mediante a obras, nada, né? É só ler lá o versículo 9 de Efésios 2:8. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, eu vou além, né? Falando que quando está falando aqui, Romanos 8, sobre nenhuma condenação né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não é verdade? Preste atenção. É porque está falando que nós não, no Espírito, não precisamos o quê? Estar com medo do governo humano, né? Porque eles podem até matar o corpo, mas o nosso Espírito são vivificados em Cristo Jesus. Aqui no versículo 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Presta atenção. Então, como dissemos, a resposta de Romanos 8, versículo 1, está no versículo 13 e 14. E também aqui, do 31 ao 37, né, para fecharmos com chave de ouro. Mas vamos entender que quando está falando em Romanos 8, 1, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque eles estavam ali num tempo de perseguição feia, né, por Roma, né? Então aqueles judeus cristãos, aqueles judeus que já estavam compreendendo a graça de Deus, né? Então eles estavam ali também, né, sendo ali perseguidos, né? Porque principalmente quando eles eram, quando se fala da conversão, né? Ali já estavam falando diferente, assim como Paulo, né? Que estava falando, pregando um outro evangelho, então já estava sendo perseguido demais, né? Então preste atenção. Então foi nessa época, aquele tempo que vocês já viram falar sobre que Nero, né? Até Nero, né? Botou fogo em Roma e tudo, e queriam, né? Assim, botou culpa nos cristãos, não é verdade? Preste atenção.
Então ali a instrução de Paulo é sobre isso. Por isso falou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vocês fiquem firmes. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então foi por isso nós entendemos o versículo, né, mais profundamente. Foi porque foi nessa época. Eles estavam muito sendo perseguidos. Então é por isso que ele disse. Por isso que a resposta está no versículo 13 e 14 e aqui do 31 ao 37, vocês meditem em casa de vocês. Entendeu, menino? Porque o que era perseguido era a carne, não é verdade? Mas o Espírito já estava firme, entendeu? Já estava firme no reino de Deus, que é o reino espiritual, entendeu? Presta atenção, por isso que ele falou, nenhuma condenação há, entendeu? Então eles poderiam condenar, não precisava se preocupar com aquela condenação, entendeu? Que botaram a culpa de tudo que estava acontecendo nos cristãos. Então, o que diremos, 31, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá entendendo agora por que Paulo estava falando com eles? Entendeu? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente, né, com ele todas as coisas? Tá fazendo uma pergunta, né? Aí quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Entendeu agora? Porque eles estavam sendo acusados de tudo aquilo que estava acontecendo, entendeu? Da rebeldia, disso, daquilo. Então Paulo estava falando para eles, entendeu? Que já estavam ali separados, entendendo a graça de Deus. Não é verdade? Presta atenção, hein? Aí ele disse, entendeu? Presta atenção, aí no versículo 33, quem tentará acusação? Nenhuma condenação há para a gente que está em Cristo. Já estamos no Evangelho eterno. Estamos no Evangelho da graça de Deus, que é favor imerecido. Entendeu, minha? Presta atenção. Estamos no Evangelho eterno. Quem que vai nos condenar? Se não querem seguir o Evangelho da graça, beleza. Entendeu? Mas nós seguimos firmes. Presta atenção. Porque a nossa fé está em Hebreus 11, versículo 1 até o 6. Entendeu, menino? Então, quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu por nós, né? Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está, o quê? À direita, né, de Deus Pai. À direita quer dizer, está no mesmo patamar. Também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta, lê na Bíblia de vocês. Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, né? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, entendeu? Por isso, pelo que eles estavam sofrendo ali. Aí Paulo está falando essa palavra para eles, entendeu, menino? Agora, fechando com chave de ouro, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Entendeu? Mais que vencedores. E o que vem a ser vencedor? Né? Eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Né? Vencedor, né? Aquele que é vencedor é aquele que vai além, né, do seu limite, entendeu? Entendeu? Vencedor não é o que é necessariamente aquele que segura o troféu, aquele que chega na frente, entendeu? De outros, não. Mas o vencedor, segundo a Bíblia, é aquele que vai além dos seus limites. Então, nós, né, do Evangelho, que pregamos o Evangelho da graça, né, suportamos as aflições daquele que aponta, daqueles que não querem entender, que vivem no pacto, no antigo pacto, né? Porque se Deus quisesse que nós andássemos no antigo pacto, não teria trazido ao mundo que é a nova aliança, né? Presta atenção, né? Se ele quisesse que nós vivêssemos na antiga. Entendeu, minha? Presta atenção. Leia lá Hebreus 9 todo, Hebreus 10 todo, Hebreus 7 todo. Presta atenção. Então estamos numa novidade de vida, né? E a novidade de vida não entra a igreja, entra a nação. Entendeu? Então somos nação. Não importa de que igreja você, de cimento armado você né? Não importa qual é o seu estatuto,
mas importa que de Deus, né? Ele é o único Espírito, o único dele veio o único batismo. Jesus Cristo é o único mediador. Estou falando segundo a Bíblia, entendeu? Presta atenção. Então todos juntos, né? Todos juntos somos a nação de Deus. E somos nação, né? Aqueles que confessa e vivem, não somente no falar, mas na prática, não é verdade? Preste atenção, a mesma visão, né? A mesma palavra, porque precisamos ser uma nação, entendeu? Para poder caminhar juntos para um só caminho, né? Que é o novo e vivo caminho, entendeu? Vamos ficar por aqui, né? Mais uma vez, entendeu? Assim, compartilhando esta palavra genuína de Deus, entendeu? Me presta atenção, até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com outros nossos vídeos, comentar, curtir, não se esqueça de curtir os nossos vídeos, não custa nada para você, entendeu? Não custa nada, entendeu? Mas Deus está vendo, hein? Presta atenção, beijo no coração. Se inscreva!